Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para continuarmos a análise das leis penais especiais. Nessa aula de número 5, nós continuaremos o estudo da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. Amigos, começaremos agora a análise de dois parágrafos do artigo 33, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. No que diz respeito à Lei de Drogas e às diversas discussões doutrinárias e jurisprudenciais, o parágrafo 4º é o grande campeão de audiência. Existe, súmula recente do STJ falando do tema. O Supremo já foi inquirido diversas vezes a manifestar-se sobre o parágrafo 4º e o 33, parágrafo 3º, é o irmão rejeitado nessa disputa. Por quê? É um parágrafo, aliás, poucas vezes aplicável em termos práticos e, em virtude desta pouca aplicação prática, ele não suscita tantas discussões. E por que eu gosto de fazer a análise conjunta dos dois artigos? Porque o Supremo cometeu um equívoco técnico quando da análise do 33, parágrafo 4º. Todos os senhores lembram da diferença entre qualificadora e privilégio? Temos aqui a qualificadora e o privilégio, que vão alterar a pena base e incidirão na primeira fase da dosimetria, e as causas de aumento e diminuição, que normalmente são expressas por frações de aumento ou diminuição, e terão incidência na terceira fase da dosimetria. Então, sempre que houver um elemento acrescido no tipo penal que enseje o aumento da pena base ou enseje a diminuição da pena base, estamos diante de uma qualificadora ou de um privilégio. E, quando houver a inserção de um elemento que enseje o aumento da pena através de uma fração ou a diminuição da pena através de uma fração, estamos diante de uma causa de aumento ou diminuição. Entendimento consolidado que influencia, inclusive, na dosimetria. Alunos, a partir do 2º ano de faculdade, já sabem essa distinção. E o Supremo, a par desta distinção, cometeu um equívoco. Por quê? Se nós fizermos a leitura do parágrafo 3º, vocês vão ver que há a indicação do preceito penal secundário, detenção de 6 meses a 1 ano e pagamento de tantos dias multa. Ponto. E se nós fizermos a leitura do 33, parágrafo 4º, vocês vão perceber o seguinte. Há a diminuição da pena de 1/6 a 2/3. Então, o parágrafo 3º é, evidentemente, um exemplo de tráfico de drogas privilegiado. E o parágrafo 4º é, evidentemente, um exemplo de causa de diminuição de pena. Apesar destas evidentes naturezas, o Supremo diz o seguinte, olha, tráfico privilegiado é o do 33, parágrafo 4º. Então, para o Supremo Tribunal Federal, tráfico privilegiado é o do 33, parágrafo 4º. Já há um equívoco latente aí, mas os senhores devem atentar ao seguinte. Se lhes for perguntado, segundo o Supremo Tribunal Federal, considerar-se-á tráfico privilegiado, vocês devem cravar o parágrafo 4º, porque são vários os acórdãos, são várias as decisões chamando a causa de diminuição do parágrafo 4º de tráfico privilegiado. Infelizmente, o Supremo cometeu esse equívoco, porque seguindo ou levando-se em consideração o direito penal, ou a construção penal, privilegiado seria o parágrafo 3º. Atentem à interpretação errônea, tá? Meus amigos, vamos à análise do parágrafo 3º. Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro,
a pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. Então, para a configuração da modalidade de tráfico privilegiada disposta no parágrafo 3º, são necessários 4 elementos: oferecimento eventual, a ausência do objetivo de lucro, a pessoa do seu relacionamento e o consumo conjunto. São 4 elementos. Exemplo da ocorrência do crime do 33, parágrafo 3º, é a famosa rodinha. Então, estão 4 pessoas em rodinha fumando um cigarro de maconha. São 4 amigos de longa data e um deles que tinha maconha oferece aos demais sem exigir qualquer contraprestação. Então, este sujeito praticou o crime do 33, parágrafo 3º. Consumo conjunto, pessoas de seu relacionamento, oferecimento eventual e ausência de lucro. É o crime da rodinha. Aquele que ofereceu, a quem ofereceu será imputada a prática do crime do 33, parágrafo 3º. Reitero algo que já lhes foi dito nesse encontro. E por que é considerado uma modalidade de tráfico privilegiado? Porque está no 33, que fala do tráfico, mas a pena, o preceito penal secundário, é diverso, há uma grande diminuição em relação à pena do caput. A pena do parágrafo 3º é de detenção de 6 meses a 1 ano e pagamento de 700 a 1.500 dias multa, sem prejuízo das penas dispostas no artigo 28. Então, o crime do 33, parágrafo 3º, está sujeito também ao procedimento sumaríssimo da Lei 9.099 de 95. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo. Atentaram aos elementos, atentaram à distinção entre privilégio e causa de diminuição de pena, porque o parágrafo 3º é o evidente tráfico privilegiado. E lembrem do seguinte, o Supremo acha que o parágrafo 4º é tráfico privilegiado. Por conta deste posicionamento, se lhes for perguntado erroneamente, mesmo os senhores sabendo que está errado juridicamente, coloquem o parágrafo 4º. Meus amigos, vamos à análise do parágrafo 4º. A causa de diminuição do 33, parágrafo 4º, chamada, reitero, pelo Supremo, de tráfico privilegiado. Diz o parágrafo 4º. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. E vocês percebem aí no vademecum de vocês que foi riscada a frase vedada a conversão em pena restritiva de direitos. Essa discussão foi submetida ao Supremo e o Supremo disse, em primeiro lugar, que era flagrantemente inconstitucional esta vedação à conversão em pena restritiva de direitos. E por que é necessário que se faça a análise pormenorizada e individual de cada caso. Estaria em evidente conflito com o princípio da individualização da pena. Só porque é tráfico de drogas, não é admissível a vedação. No entendimento do Supremo, havia uma flagrante inconstitucionalidade que levou à riscada da previsão legal. E por quê? A resolução número 5 do Senado, de 2012, vocês lembram do artigo 52, inciso 9, que fala da possibilidade de resolução do Supremo quando for declarada a inconstitucionalidade incidenter tantum. Então, nesta circunstância, foi declarada a inconstitucionalidade desta frase e ela foi riscada do parágrafo 4º. Primeiro apontamento. Segundo apontamento, redução de 1/6 a 2/3. Há uma fração mínima e uma fração máxima. E é necessário que a gente seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Há também o entendimento do Supremo que trata-se de direito público subjetivo
do acusado. Então, mesmo que haja menção ao verbo poder, o Supremo tem um entendimento que é dever. Presentes esses requisitos, o juiz deverá reduzir a pena de 1/6 a 2/3, de acordo com os elementos individualizadores do sujeito que está sendo apenado, tá? E essa causa de diminuição incidirá na terceira fase da dosimetria. Também só é aplicável ao caput, ao tráfico de drogas e ao parágrafo 1º, aquelas condutas equiparadas ao tráfico de drogas. No que diz respeito ao parágrafo 2º e ao parágrafo 3º, não haverá a aplicação desta causa de diminuição de pena. Direito público subjetivo, foi julgado inconstitucional e também súmula 512 do STJ, súmula de junho de 2014, súmula recentíssima, que diz o seguinte: a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, não afasta a hediondez do crime do tráfico de drogas. O que o STJ quis dizer? Olha, mesmo que seja aplicada a causa de diminuição de pena do 33, parágrafo 4º, o tráfico de drogas, tanto do caput como do parágrafo 1º, continuará sendo considerado crime hediondo. Continuará sendo considerado crime hediondo. Tranquilo, meus amigos? Então, súmula 512 do STJ, súmula recentíssima. São 3 as súmulas recentes do STJ. Então, uma falando do furto e 2 falando, uma do furto, uma do tráfico e uma dos crimes hediondos especificamente. Então, vai cair essas súmulas na prova? Não, não vai cair, vai despencar, meu brother. Leiam essas 3 súmulas. Tranquilo, meus amigos? Tudo bem até aqui? 33, parágrafo 4º, reitero, aquela confusão existente feita pelo Supremo. Podem olhar que na súmula 512 do STJ, eles classificam como causa de diminuição de pena. O STJ poderia muito bem ter dito, olha, o tráfico privilegiado do 33, parágrafo 4º, mas não o fez. O STJ acertadamente falou a causa de diminuição de pena do 33, parágrafo 4º. É a famosa vergonha alheia, né? Põe lá o que está certo e finge que nada aconteceu. No nosso próximo encontro faremos a análise do artigo 35 da Lei de Drogas, o crime de associação para a prática do tráfico. Nos encontraremos em breve. Prazer inenarrável em contar com a sua participação. Valeu, amigão. Beijo, amigona. Tchau!